Olá, pessoal da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais um programa de entrevista aqui da Solar TV. E hoje recebendo aqui o nosso amigo, engenheiro Alexandre Pereira, que ele é o engenheiro da Goodwill Brasil. Seja bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Tudo certo, Ricardo. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, os participantes. E é um prazer novamente estar aqui participando dessa entrevista com a Solar TV. Eu que agradeço sua participação, muito obrigado. E hoje vamos falar um pouquinho da parte da Goodwill Brasil, a questão técnica por trás da marca aqui presente no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, Alexandre, como é que funciona hoje o suporte para quem está adquirindo um inversor da Goodwill? Então, a gente sabe que a gente tem as distribuidoras que dão um determinado suporte, correto? Algumas. E algumas coisas podem ser direta com a Goodwill. Como é que funciona isso? Então, conforme você comentou, a gente tem os distribuidores Goodwill aqui no Brasil, e a grande maioria deles fornece um suporte de pós-vendas, então atendimento, um suporte técnico aos clientes, aos integradores. Então, normalmente o que acontece é que o distribuidor faz esse primeiro contato com o integrador, então ele faz esse primeiro suporte com o integrador, e depois eles mantêm um contato direto e constante com a Goodwill. O representante então, do distribuidor, o engenheiro do distribuidor, está sempre em contato com a gente aqui da Goodwill e a gente auxilia eles a solucionar todo tipo de problema. Então, hoje no Brasil, a Goodwill está estruturada para receber e para fornecer esse suporte técnico, tanto para o nível do distribuidor, dessa forma que eu comentei primeiramente, quanto também se um cliente entrar em contato diretamente com a Goodwill. Então, a gente também vai fornecer o suporte sem problema nenhum. Então, hoje a gente está em 2 engenheiros no Brasil, sou eu e o outro engenheiro, o Anderson, que a gente faz esse suporte tanto para os distribuidores quanto para os integradores. E a gente tem também um call center que está sendo inaugurado esse mês, vai ser um call center global, onde o cliente vai poder fazer um contato direto com o call center e, posteriormente, o call center vai passar os casos mais complexos para a gente aqui no Brasil resolver. A Legal. gente, além disso, na questão de pós-vendas, a gente tem um estoque de peças sobressalentes e inversores em São Paulo e estamos fechando também com um centro de reparo aqui no Brasil para fazer o reparo de inversores que foram trocados devido a uma questão de garantia. A gente vai reparar esse inversor para usar em casos futuros de substituição. Legal. Você comentou da questão dos casos mais complexos. Como que nós dividimos isso? Né? O integrador, revendedor, ele pode entender isso. O primeiro passo é ele entrar em contato com a sua revenda, é isso? E depois Isso. dali vai ser ramificado, se é avaliado, se é um caso mais complexo que vai ser analisado diretamente, passar para a marca, para a Goodwill, ou se ali mesmo no suporte do distribuidor ele consegue solucionar o problema. Isso, os distribuidores, eles são treinados pela Goodwill, eles estão preparados para atender os casos mais comuns, né? Tem muito integrador que tem dúvida em como iniciar o inversor, como configurar pela primeira vez, como fazer configuração Wi-Fi, ou alguma dúvida técnica. Então, o distribuidor está apto a resolver e explicar esse tipo de questionamento por parte do integrador, assim como resolver pequenos problemas que acontecem frequentemente, né? Os problemas mais comuns. A parte técnica dos distribuidores, eles também já estão acostumados com esses problemas, já têm experiência nisso e também já sabem como resolver. Ou se tem algum caso que eles não conseguem resolver e precisam de um suporte da Goodwill, eles entram em contato com a gente e a gente entra na jogada e soluciona o problema. Bacana, porque a gente sabe que são muitas dúvidas do cliente, né? E é legal ter essa questão de suporte, duas frentes de suporte, tanto ali com o distribuidor direto, mas nem tudo o distribuidor ele vai conseguir sanar sem o comparativo e o suporte do fabricante. Alexandre, você falou da questão da reposição de peças, né? Então a Goodwill ela já tem um estoque no Brasil, em São Paulo, você citou, e isso já tem um parceiro para fazer a reposição. Quem serão as empresas que vão fazer isso? Será a própria Goodwill ou será o distribuidor? Sim, a gente tem então esse estoque em São Paulo, onde a gente tem tanto peças para fazer conserto de inversor ou para fornecer ao integrador caso ele tenha perdido ou tenha danificado, assim como a gente tem inversores de unidades novas para fazer substituição sob garantia. Se o inversor deu problema, a gente substitui. E essa, normalmente, a substituição é feita no primeiro momento pelo distribuidor, substituição da unidade do inversor, e depois o distribuidor, a Goodwill manda do nosso estoque de São Paulo para o distribuidor uma unidade nova do inversor. Com relação a peças, algumas peças, por exemplo, como ventoinha e fusíveis,
podem ser trocadas pelo próprio instalador. Então, no caso de danificação, de dano nesse tipo de peça, a gente pode enviar diretamente para o integrador e ele faz a troca no inversor. Se precisar ser feito um reparo mais complexo no inversor, daí sim tem que ser feito por um autorizado da GDUI. Então, a gente está fechando o centro de reparo para fazer esse reparo centralizado, assim como a gente tem alguns engenheiros que a gente já trabalha há algum tempo, já trabalha com a marca GDUI, autorizados para fazer o reparo em algumas regiões do Brasil. Então, se é uma região próxima de um local onde a gente tem um engenheiro já autorizado, a gente manda esse engenheiro em campo e ele faz o reparo em campo quando é possível ser feito em campo. Legal, muito bacana isso. A garantia hoje dos inversores, quanto tempo de garantia a Goodwill fornece? Então, a garantia padrão de todos os inversores GoodWe é de 5 anos, com validade de 5 anos, mas a gente tem garantias estendidas até 25 anos. Então, praticamente todos os inversores podem ter a garantia estendida até 25 anos. Então, isso, até mesmo após ter sido comprado o inversor, pode ser comprada a garantia estendida. Então, tem ali um limite, varia de modelo para modelo, mas até 6 meses ou até 2 anos após a compra do inversor, pode ser comprada a garantia estendida, aí variando de 7, 10, 12, 15, 20 até 25 anos. Poxa, que Então, legal. hoje, a compra da garantia estendida tem que ser feita através do distribuidor. Então, o integrador entra em contato com o distribuidor e compra a garantia estendida dele. Em Tá. breve, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma plataforma online onde o próprio integrador ou até o próprio cliente final pode comprar a garantia estendida direto da Goodwin. Então, ele vai lá com o serial number do inversor, entra na plataforma e compraria direto da Goodwin via cartão de crédito essa garantia estendida. Muito legal, muito acessível, muito importante, uma garantia que você pode escolher entre 7, 15, 25 anos. Isso é fantástico, né? Até porque é o tempo que você ali vai ter a sua usina performando ali, trabalhando para você. Então, você tem uma segurança ali direto do fabricante. E falando do fabricante, Alexandre, eu sei que a Goodwill é uma das principais do mundo, né? Uma das maiores fabricantes do mundo de inversor. Hoje, qual é a posição que ela ocupa mundialmente? Sim, a Goodwin é uma das maiores fabricantes de inversores, inversores de string principalmente. Então, com relação a inversores no geral, a gente está em 6º lugar no mundo. Se a gente falasse somente inversores trifásicos, a gente está em 4º lugar, como o maior fabricante do mundo. E se a gente focar em inversores híbridos, a Goodwin é o número 1 no mundo. Então, com relação a inversores híbridos, a gente é tanto a pioneira, né, quem traz o pioneirismo e a inovação no mercado, quanto o maior vendedor de de inversores híbridos no mundo. Legal. Isso quando você fala do híbrido para várias potências, residencial, comercial, industrial, foi a primeira empresa, a primeira fabricante de inversora a criar uma solução off-grid, on-grid. É isso? Isso, quando eu digo inversores híbridos, seriam inversores que podem trabalhar tanto conectados à rede quanto desconectados, trabalhando com bateria e energia fotovoltaica, né, painéis fotovoltaicos. Então, a Luduí hoje é a maior fabricante de inversores híbridos. A gente tem inversores tanto residenciais quanto comerciais e estamos ampliando o nosso portfólio. Né? Nosso portfólio já é grande, para o ano que vem vai ficar maior ainda. A gente tem uma novidade também, que são as baterias da Goodwin. Então, a Goodwin já inaugurou uma fábrica na China de baterias. A gente está produzindo baterias próprias da Goodwin. A gente vai poder fornecer aí para os clientes uma solução completa, tanto de inversores já com as baterias Goodwin, que vão ser totalmente compatíveis, né, já integradas ao inversor, facilitando ainda mais tanto a acessibilidade às baterias quanto a instalação. Não vai ter nenhum tipo de problema com incompatibilidade. Então, em breve nós teremos baterias da Goodwill pintando aqui no Brasil. Com certeza. Legal. E Acredito que a partir do ano que vem vai estar chegando aqui no Brasil. bom, pessoal, para quem não sabe, a Goodwill entrou recentemente na bolsa, foi isso? Sim, sim, foi isso. Foi mês passado, a gente entrou, foi um sucesso, arrecadou bastante, alguns bilhões de dólares no lançamento da Goodwill. Então foi um sucesso, bateu até alguns recordes na bolsa nessa entrada da Goodwill. Então a gente está muito feliz com isso e foi bastante comemorado pela empresa. Legal, parabéns. Bom, agora vamos entrar no termo técnico. A gente, em off aqui, nos bastidores, a gente falou um pouquinho essa semana de um estudo de um caso, de um case, né? A gente sabe que tem muita tecnologia atrás de um inversor. E agora a gente vai falar de monitoramento. A gente sabe como o monitoramento é importante para uma planta fotovoltaica. Até porque ali é o olho de quem está produzindo, de quem tem que entregar a energia para o cliente final. Então, ali está o teu olhar ali com o que está acontecendo na usina.
né? Sem você ter que estar na usina. E muitas vezes a gente sabe que na geração no autoconsumo remoto, às vezes a distância não permite você ficar indo o tempo todo na usina. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer, estudando aquele nosso caso lá, Alexandre, é assim: hoje, quando você monitora uma planta e essa planta ela perde uma conexão por um tempo, como eu posso saber se isso foi falha na planta ou se foi falha no sistema de internet? Existe um acúmulo, tipo um buffer, uma memória interna do inversor que acumula os dados e depois, se ele se perde a conexão com a internet, ele volta depois no final do dia e mantém os dados coerentes? Como funciona isso? Sim. Então, conforme você mesmo citou, né, o sistema de monitoramento é muito importante, né, tanto para o cliente quanto para o instalador estar acompanhando o que está acontecendo com o sistema. E em caso de falha ou de perda de conexão, a gente pode diferenciar pelo alerta que o inversor emite. Então, quando ele tem uma falha, ele se desconecta da rede elétrica, da rede CA, ele vai se desconectar, vai deixar de gerar energia, ele vai acusar um erro, ele vai ter um erro tanto no display ou para inversores sem display no aplicativo vai aparecer o erro, também no monitoramento vai aparecer o erro, o nome da falha, por exemplo, falha de rede, ou seria uma falha, ele deixou de receber sinal da rede elétrica, ou falha de tensão, falha de frequência, então ele vai se desconectar da rede corrente alternada, vai continuar mandando informações para o sistema de monitoramento, mas ele vai estar mandando informações dizendo que ele está com uma falha, algum erro, algum problema, informando esse erro. Quando ele perde conexão com a internet, ele vai aparecer como desligado no sistema de monitoramento. Ele vai deixar de enviar dados para o sistema não vai identificar o inversor e vai apresentar ele como desligado. Então, quando ele recuperar a conexão com a internet, ele vai fazer a recuperação dos dados perdidos. Então, ele tem ali uma memória de 14 dias que ele faz a recuperação dos dados em que ele ficou sem conexão com a internet. Então, voltando especificamente nesse caso que a gente estava discutindo antes, essa função de recuperação de dados, ela, para alguns inversores mais antigos, ela ainda não estava ativada. Então, é necessário atualizar o firmware do inversor para que essa função passe a funcionar. Então, nesse caso que a gente conversou antes, eu fiz a atualização do firmware do inversor, ele passou a fazer a recuperação dos dados. Então, eram dois inversores, né? Eu atualizei um para testar e o outro eu atualizei hoje. A gente vai acompanhar nos próximos dias se essa função vai passar a trabalhar normalmente. Mas normalmente ela funciona, todos os inversores mais recentes produzidos aí a partir de 2019, todos eles já vêm com essa função ativada. Legal. Então, para quem não sabe, eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente ver. Dá para fazer tudo isso à distância, né? Então, a questão de você identificar, são 14 dias que ele armazena informações do inversor. Então, se for uma falha da planta ou da parte CA, isso ele vai deixar um rastro, na verdade, né? Vai ser fácil identificar à distância o que houve essa parada, se realmente houve essa parada ou se foi uma parada de internet. Outra coisa importante é que o Alexandre mencionou que ele fez isso tudo remoto. Ele conseguiu entrar no suporte, ele fez tudo isso, essa atualização de firmware, remotamente. Foi isso, né, Alexandre? Você tem esse dashboard completo aí que você consegue enxergar qualquer inversor da Goodwill instalado, qualquer planta. É isso? Isso, a gente tem o nosso sistema de monitoramento interno, né? Nosso acesso é mais avançado do que o acesso do usuário comum, então a gente consegue acessar todas as plantas, a gente consegue fazer acesso remoto, alterar parâmetro, atualizar firmware, fazer análise, né, diagnóstico do que está acontecendo na usina. Então, o inversor estando conectado ao nosso sistema de monitoramento, a gente tem aí bastante ferramenta para solucionar qualquer tipo de problema. Então, a maioria dos nossos chamados que a gente recebe, a gente consegue solucionar remotamente. Então, mais de 90% a gente soluciona remotamente. É uma baita de uma ferramenta que nos auxilia muito nesse serviço de pós-vendas da Goodwill. Não precisa ficar fazendo deslocamento à toa, gastando combustível e sujando o planeta. Até isso é inteligente o negócio. Olha que bacana. Né? Se 90% dos problemas eu consigo resolver de casa ou do trabalho, isso é fantástico. Muito legal mesmo. Então, quer dizer, eu vi lá no monitoramento, eu vou compartilhar a tela para a gente olhar isso junto. Pode ser, Alexandre? Então, Alexandre, isso que você falou, você atualizou o firmware, correto? Tá aqui a nossa geração. Correto.
E aqui, para quem não conhece, pessoal, ó, a gente consegue monitorar dois inversores que tem nessa planta, um de 25 e um de 50. Tá? Isso é o que eles estão gerando agora. Tá ligado, tá conectado, tá trabalhando, né? É isso, né, Alexandre? E aí, aqui Isso. mostra o histórico dos dias que o inversor ficou ligado. Do dia 4, hoje é dia 5, né? Então, o dia 4 tem aqui o histórico. Se eu voltar aqui, ele vai me dar o dia 4. Se eu voltar aqui, ele vai me dando os dias de cada dia gerado. Ele vai me dando o dia que quanto gerou aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para o dia 3. Essa é a memória de armazenamento interna do inversor. Se o inversor tiver com firmware atualizado, dependendo do ano de fabricação do inversor, de 2019 para cá já vem atualizado esse firmware do inversor. Se não, o inversor precisa ser atualizado para que, se caso perca o sinal da internet, ele consiga transferir os dados, né, do inversor, que são até 14 dias em armazenamento, para a internet a hora que conectar a internet. É isso mesmo, Alexandre? Isso, correto, Ricardo. Legal. Então, nesse caso aqui, a gente vê a curva do inversor trabalhando. Nós temos aqui os dois, né, um inversor de 25 e de 50. Foi feita a atualização dos dois, correto, Alexandre? Isso, eu atualizei o inversor de 25 no sábado e o inversor, que foi antes de ontem, né? E o Tá. inversor de 50 eu atualizei hoje de manhã. Tá, então ó, a gente está no inversor de 25 e o de 50 aqui. Essa curva, ela refere-se aos dois, correto? A produção dos dois, que é uma planta só. Isso, Nesse essa curva em caso, cima ali. quando a gente fala do dia 2 aqui, ó, esse período aqui, realmente ele ficou desligado, correto? Isso, nesse período, ou os inversores estavam desligados ou eles estavam sem conexão com a internet. Provavelmente aqui eles estavam sem conexão com a internet. Nesse caso. Isso, correto. Tá. E agora, com a atualização, esse gráfico muda? Isso, a atualização foi feita, ali a gente está vendo o gráfico do dia 2, eu atualizei o inversor no dia 5. Então, eles passam, a partir da atualização, eles passam a recuperar os gráficos. Então, se eles perderem conexão a partir aí do dia 3 e dia 5, eles vão recuperar. Mas o que eles já tinham, o que eles já tinham feito antes da atualização não vai ser recuperado, né? Então, esse gráfico não, mas a gente pode ali olhar o gráfico do dia 4. Vamos dar uma olhada ali, Ricardo. Daí vai dar para a gente ver como funcionou essa recuperação de dados. Aqui foi recuperado. Esse gráfico estava diferente, né? Isso, então a gente pode ver que o gráfico do dia 4, até mais ou menos o meio-dia, ele está uma geração ali em torno de 45 kW, ali um pouquinho mais para frente. E depois ele dá uma queda, ali ele vai ter uma queda para 20 e poucos quilowatts. Então o que acontece ali? Ali ao meio-dia e 20, os inversores perderam conexão com a internet, então o gráfico ficou zerado quase até o fim do dia. E hoje de manhã, eles recuperaram, um inversor que eu já tinha atualizado, recuperou a geração, que é o inversor de 25. Então, a gente vê que tem um gráfico mais baixo, que é um gráfico só de um inversor. Então, se a gente for um pouco para baixo ali, Ricardo, a gente pode ver isso melhor. Ali na parte cinza embaixo, se a gente for clique em curva ali em cima na direita ali em cima, Ricardo. Curva. Isso, clique em curva. Colocar no dia 4, por favor. Não. O de 50 não recuperou, né? Acho que deu algum bug ali na hora que você clicou, não atualizou certo. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Quer dizer, quem o integrador que está vendo esse vídeo tem que ficar de olho que se o firmware está atualizado, se você tem acesso aos dados dos seus inversores daquela planta separadamente e ficar de olho nisso, né? Às vezes você está achando que o inversor está desligado por algum motivo ou que a falha é técnica e às vezes é uma questão só de dados, de transferência de dados, correto? Isso, correto. Então, isso que tem que Então, saber nesse caso, identificar bem. a gente viu que o inversor de 25, que estava atualizado no dia de ontem, ele recuperou o gráfico de geração do dia de ontem, que era dia 4, e o inversor de 50, que não estava atualizado ontem, eu atualizei hoje de manhã, ele não recuperou o gráfico do dia 4. Então, a gente pode ver que realmente era uma perda de conexão. E eu, remotamente, tenho acesso para gerar os dados detalhados minuto a minuto e verificar qual dado era um dado
que foi enviado diretamente, originalmente ao servidor, e qual dado é um dado recuperado. Então, eu confirmei também remotamente que aqueles dados que aparecem a partir do meio-dia e 20 no inversor de 25 kW são dados recuperados. Então, são dados que foram recuperados porque o inversor não estava conectado à internet naquele momento. Então, isso a Legal, gente tem esse registro também. bacana. E como você atualizou recente, a gente está falando do dia 4, quanto tempo demora para o inversor recarregar essas informações junto com a internet? Isso. Normalmente, assim que ele se reconecta à internet, nos 20 minutos seguintes, ele vai fazer a recuperação dos dados passados. Só que como esse inversor de 50 no dia 4, ele ainda não havia sido atualizado, né, ele estava com o firmware antigo, Ah, ele tá. não vai recuperar esse dado. Então Ele só esse vai dado. recuperar a partir de hoje, e isso, a partir de hoje de manhã para frente, ele vai fazer a recuperação dos dados. Se ele perder alguma Ah, conexão, por exemplo, amanhã, e no dia seguinte, ou assim que ele recuperar a conexão, ele vai atualizar os dados de amanhã. Ali onde ele tem um botão ali embaixo escrito trabalhando, um botão cinza com letra em verde, ele estaria escrito falha, e embaixo desse botão ele estaria indicando o motivo da falha. Então, por exemplo, ele ah, poderia dizer falha de tensão. Então, ele estaria online, né, estaria mandando informações para o sistema de monitoramento, mas ele estaria dizendo que está com falha. Então, o cliente mesmo pode identificar se é um problema de falha de comunicação com o sistema ou se é um problema realmente de falha do inversor. Se for alguma falha do inversor, ele vai estar escrito ali falha e o motivo. Falha de tanto tensão, falha, falha de isolamento, entendi. falha, Falha, enfim. qualquer Se tipo ele de tiver falha. não, isso, se ele não tiver enviando dados para o sistema de monitoramento, ele vai aparecer como desligado. Então, o Hum, sistema não reconhece o inversor, ele vai apresentar ele como desligado. legal, bacana. Então é isso, pessoal. Ó, aqui muda até nos dias anteriores, correto, Alexandre? Se você pesquisar o dia 2 aqui e colocar aqui, você vai ver que aqui vai aparecer uma falha ou algum motivo se não foi problema de conexão. É isso, né? Isso, essa informação ali onde tem o botãozinho que está escrito trabalhando, ela é online, né? Ela é em tempo real. Então, ela está sempre mostrando o status real do inversor. Então, ali aparece trabalhando. Agora, nesse momento, ele está trabalhando. Se tivesse em falha, apareceria falha. E ali em cima, Ricardo, em plantas de integradores, existe uma opção de alarmes, onde você pode ver o histórico de alarmes no sistema de monitoramento. Essa planta, pelo que eu estou vendo aqui, é uma planta de usuário final, então a gente não tem acesso ao botãozinho de alarme. Ele ficaria aí do lado do botão gestão, teria um botãozinho escrito, uma aba, né, escrita alarmes, onde a gente poderia acessar o histórico de alarmes do inversor. No caso, nessa sua planta não vai ser, nessa sua conta não vai ser possível, porque é uma conta de usuário final. Ah, legal. Uma Teria que conta ser corporativa, por exemplo, de instalador, normalmente os distribuidores criam contas corporativas para os instaladores. Existe a opção de alarmes, onde ele pode ver o histórico de alarme do inversor. Ele pode identificar se alguns dias passados o inversor apresentou algum tipo de falha ou não. Ah, então tem diferença de conta, legal. Isso é legal você falar, Exatamente. Alexandre. Tem a conta para o usuário final, que é limitada, são certas informações limitadas ao usuário final, e tem a conta do integrador. Essa conta não dá para se fazer pelo portal sozinho, tem que ser feita via distribuidor, é isso? Isso, a conta corporativa para o integrador tem que ser feita pelo distribuidor. Então, ele entra em contato com o distribuidor, solicita e o distribuidor faz a criação. É muito simples o processo de criação e pode ser feito. E Legal. também, para integradores que possuem uma conta de usuário final, uma conta normal como essa que a gente está vendo sua ali, a partir do momento que eles tiverem 5 plantas registradas no sistema de monitoramento, vai abrir uma opção para ele fazer um upgrade para uma conta de uma corporativa, uma conta de instalador. Então, se ele for em configurações, se você quiser ali em configurações lá em cima, Ricardo, Espera aí. Configurações. isso, clicar ali em configurações. Depois, se você for em minha conta, ali embaixo, minhas configurações, minha conta. Então, nessa página apareceria aqui, abaixo da senha, do campo de senha, apareceria uma opção para fazer um upgrade para uma conta corporativa. Então, se você tivesse 5 plantas instaladas no seu sistema, apareceria aqui a opção para você fazer o upgrade para a conta corporativa. Então, são essas duas opções. Ou você solicita ao distribuidor, ou após instalar 5 plantas, você vai poder fazer o upgrade para a conta corporativa. Tá.
E essa conta corporativa, ela é paga? Não, ela é gratuita, todas as funções do sistema SIMS, que é o sistema de monitoramento da GUI, são gratuitas, então o sistema não tem versão paga, não tem nenhum tipo de conta premium, é totalmente gratuito, então a gente não cobra nada pelo sistema de monitoramento. Bacana. Muito legal, pessoal. Então, hoje eu conversei com o Alexandre. Alexandre, seja sempre bem-vindo aqui na Solar TV para demonstrar as técnicas aqui, as novidades aqui da GoodWe. E, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui. Eu que agradeço, Ricardo, obrigado novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Solar TV. E sempre que tiver oportunidade, convide a gente, que a gente tem muito interesse em estar participando nessa parceria com vocês. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.